Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, se retiraram deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Senhor Jesus, esta noite nós te suplicamos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, que a tua graça seja sobre nós e que a tua palavra salte para a nossa experiência de vida. Que esta noite a tua palavra fecunde o nosso espírito, que sejamos gerados por tua palavra. Abrimos o nosso coração na certeza de que tu falarás conosco de alguma forma, tu usarás a expressão da tua palavra para que ela se torne uma profecia para nós. Transforma-me, ó Deus, num oráculo esta noite, a fim de que seus filhos sejam edificados, construídos, restaurados, remoçados pelo poder e pela autoridade da tua palavra. É o que te suplico esta noite, no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema desta noite é: quem é bom em dar desculpas nunca será bom em qualquer outra coisa na sua vida. Muito bem. Ainda refletindo sobre a expressão do caminho, eu tenho estado preocupado porque eu tenho a convicção de que grande multidão morrerá como se nunca tivesse vivido. Estão obstinados por alvos completamente rasos. É triste, mas eu posso lhes afirmar que há pessoas que hoje estão profundamente envolvidas com coisas rasas. É impressionante a quantidade das pessoas que estão vivendo em pleno século 21, que elas estão se aprofundando em coisas completamente rasas.
não escolhem ser profundas, preferem o aprofundamento dentro da periferia das suas vidas, estão morrendo afogadas na praia, não se despontam para os mares profundos, estão satisfeitas com a superficialidade. E quem vive uma vida superficial nunca será profundo de verdade, nunca viverá com intensidade a carreira que lhes está sendo proposta. Isso me preocupa muito, porque parece que a igreja do século 21 está caminhando na mesma fragilidade. Eu olho para os meus companheiros de ministério e me assusto ao perceber que eles estão labutando numa igreja superficial, pregando mensagens superficiais, ensinando um evangelho que nunca transforma a vida deles. Parece que estão optando por um evangelho que vacina, mas que não transforma. Estamos nos acostumando com o evangelho e não estamos sendo transformados por ele. Eu fico preocupado porque às vezes pego o evangelho e começo a ler um texto e eu fico pensando comigo mesmo: meu Pai, o poder que há nessas palavras, que tem sensibilizado o meu coração, será que eu estou gerando dentro de mim uma impressão equivocada? Ou muitos estão tendo acesso à literatura e só a expressão literária das Escrituras, não se deixam ser transformados? Porque, queridos, eu estou espantado como hoje a igreja da contemporaneidade está deformada na sua formação, na instrução basilar do evangelho, como estamos destoando do chamado de Cristo, como a nossa vocação tem mudado de lugar. Aqueles que foram vocacionados para serem conforme Jesus estão tentando ser como qualquer outra coisa, menos como Jesus. Como Jesus tem atraído tão pouco no sentido do seu caráter, da sua índole, não é, de atrair homens para serem como Ele. Os homens estão sendo atraídos por Cristo por causa do bolso, por causa do pão que perece. A igreja tem sido cúmplice na pregação de um evangelho que estimula as pessoas a irem na contramão do caminho. Eu estava lendo ao passar por uma estrada, lá estava uma faixa bem grande, né? Venha hoje receber a sua bênção. Parece que a igreja é estimulada a caminhar na direção da bênção. Parece que os recalques dos seres humanos estão levando-os à busca da sua relação com Deus para desfrutarem de alguma coisa, para terem algum lucro nesta relação. Não estão buscando a Deus porque amam a Deus ou porque estão desejosos de adorá-lo e de servi-lo, mas estão interessados em ser servidos por Ele. Isso tem me preocupado, porque a simplicidade do caminho está sendo substituída pelo princípio da barganha e da negociata da fé. A minha preocupação não é sem fundamento. E hoje, aproveitando a passagem que nós lemos de Lucas capítulo 10, eu quero transitar por ela, sublinhando alguns fatos importantes para a nossa caminhada cristã. Primeiro, nós fomos desafiados não a uma religião, mas a um caminho. Queridos, quando nós nos encontramos com Cristo, o desafio foi andar no caminho. O desafio não foi participar de uma religião, mas de uma caminhada. O nosso chamado não é um chamado para uma religião ritualística. O nosso chamado foi para uma caminhada em Cristo.
E nós estamos confundidos. Pela terceira ou quarta vez, repetindo a frase do Frank Viola, e eu não posso me esquecer dela, e por este ano todo eu quero estar com esta informação bem firme dentro da minha mente. Frank Viola dizia que os gregos transformaram o evangelho numa filosofia, os romanos num sistema de governo, os europeus numa cultura, os americanos num negócio, e nós estamos perdidos, porque somos reféns dos nossos irmãos mais velhos, daquilo que eles nos ensinaram sobre Deus, e alguns de nós estamos sendo possuídos por informação errada, estamos atritados com Deus, porque temos uma concepção errada da divindade. Esperamos de Deus coisas que não é da competência divina, é da competência humana. Deus nos chamou em Cristo Jesus para uma caminhada nele, e destoando, nós preferimos a comodidade da religião. Achamos que vida da igreja é o que acontece aqui no dia de hoje. Aí nós nos apartamos da essência do caminho, porque no caminho as nossas vidas são transformadas. Nós nos descobriremos no caminho, nós encontraremos Deus no caminho. E se nós estivermos engravidados da informação errada, se nós formos possuidores da informação errada, nós andaremos a vida inteira no caminho, disperso das nossas responsabilidades para com o caminho. A obra estará no caminho, e nós transformaremos a obra numa linguagem contemplativa. Achamos que vamos encontrar Deus exclusivamente na contemplação, e deixamos de ver Deus que se manifestará todo dia na estrada da nossa vida, que encontraremos Deus em cada curva, encontraremos Deus em cada momento, em cada situação. Nós encontraremos Deus nos momentos mais simples da nossa vida. E quando eu tenho a informação errada, eu não vou descobrir Deus no caminho, eu vou criar confusão, eu vou evitar o caminho, vou criar desculpas para evitar aquilo que Deus coloca no meu caminho, para mudar a minha vida, para transformar o meu ser, para me aproximar dele. Uma dessas criaturas é este homem, que vem saindo de Jerusalém, caminhando para Jericó. E nesta caminhada, ele é capturado pelos salteadores, espancado pelos salteadores. Eles estão ali para cobrar pedágio. E novamente aqui eu quero agravar este quadro, dizendo para você que desde que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, cobradores de impostos se levantaram para dificultar o caminho e tirar vantagem da nossa caminhada no caminho. São dificultadores da caminhada, estarão ali para criar situações difíceis e lucrar com a dificuldade. Eles criarão barreiras para que, ao passarmos pelo caminho, encontremos essa dificuldade, financiemos sua obra carnal para termos acesso a Deus. Queridos, o caminho foi liberado para que eu e você caminhemos sem a necessidade da cobrança de pedágios em nossas vidas. Eu e você temos acesso direto a Deus. Eu e você nos tornamos templos vivos, e o caminho está aberto para todos nós. A nossa caminhada em Deus está livre. Você precisa aprender a descobrir as lindas e maravilhosas coisas dentro deste caminho. No reino de Deus não há lugar para as estrelas e os superstars. Deus transformou a vida de cada discípulo, do mais simples ao mais complicado discípulo. Deus facultou sua presença,
Deus mora dentro de nós, a sua presença está em nós. Não é porque alguém pagou um pedágio a mais do que o outro. Alguém me dizia: a oração do pastor é mais poderosa, afinal de contas ele paga um preço. Ei, o mesmo preço que foi pago pelo pastor foi pago por você, e nós não estamos aqui para pagar preço coisíssima nenhuma. Jesus Cristo já pagou o preço por nós, e portanto aqui não tem nenhum privilegiado, nenhum pastor aqui é melhor do que você, não tem os especiais aqui. Se eu receber a unção dele, vai vir um raio da mão dele, raio que o parta. A presença de Deus está livre, você pode ter acesso a Ele. Se sinta seguro, querido, você não está no mundo da religião, você está no caminho, você pode caminhar em Jesus Cristo. Agora, por que é mais fácil a gente caminhar no mundo da religião? Porque no mundo da religião há desculpas para se dar. A religião é hábil em dar desculpas, e no caminho você não terá desculpas. Deus colocará situações na sua vida para transformar você. Ele colocará pessoas na sua vida para transformar a sua vida. Quando você entra no caminho, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Eu vou falar o nome dele quando eu não queria falar. O diabo não tem mais controle sobre sua vida. Pare de colocar culpas nele. Deus colocará situações na sua vida, em sua história, para transformar você. Hoje eu vim com um sentimento em meu coração. Eu não sei o nome deste homem que estava açoitado e ferido na beira da estrada. É uma parábola, Jesus não tratou de dar nomes, ele simplesmente contou uma história, sem a finalidade de dar nome às pessoas. Era só uma história, era uma grande ilustração. Mas ele diz que este homem está ali, sentado, arrebentado, quase morto. Daí vem um sacerdote. O que você espera de um sacerdote? Pense um pouquinho. Você espera que esse sacerdote vá socorrer aquele homem que está moribundo, pois não? Ele vem andando, encontra-se com aquele homem, reconhece o fato da necessidade, e o que é que ele faz? Passa de largo, evita aquele que Deus colocou no caminho dele. Talvez estivesse cheio de desculpas, atrasado para o culto, talvez a religião estivesse esperando por ele. E o peso do meu coração esta noite se deu quando ontem à noite eu estava orando e meditando sobre esse texto, e comecei a perceber uma coisa, que aquele homem que estava caído podia ter sido filho dele. Eu vou te contar uma história. Minha mãe pertencia a uma igreja num bairro da minha cidade, e um dia ela chegou chocada em casa contando uma história de um rapaz da igreja que estava desesperado. Ele era médico e ele estava de plantão num hospital, e o hospital estava superlotado, as pessoas estavam sendo atendidas nas macas, e esse rapaz que era médico estava de plantão, andando de um lado para o outro. Era tanta gente no corredor, ele se acostumou em ver tanta tragédia, ele estava num pronto-socorro, e que ele passou o dia inteiro caminhando naquele corredor, e ele percebia que tinha uma pessoa deitada numa maca desde de manhã. Aquela pessoa estava deitada numa maca naquele corredor, do lado direito de onde ele estava passando. Ele estava ali desde a manhã.
e não se apercebia de quem estava ali. Ele estava passando de largo, evitando, tinha tantas outras coisas para fazer. De repente, ele parou para olhar aquele homem que estava lá desde a manhã, já era à tarde, que ele olha, era o pai dele. E não havia mais como reverter o quadro. Se o pai dele tivesse sido atendido pela manhã, teria sido salvo. Mas como ele evitou o dia todo passando para lá e para cá, o pai dele acabou indo a óbito. Essa história do samaritano me faz refletir um pouco mais e me faz pensar de que há pessoas que estão tão próximas a nós e nós estamos dando desculpas. São filhos que estão quase morrendo, mulheres que estão quase morrendo, maridos que estão quase morrendo, mães que estão quase morrendo, e nós estamos habilidosamente dando desculpas, passando de largo, porque a nossa religião, seja ela o trabalho, seja ela o culto à divindade, está tomando o nosso tempo. Quantos filhos de pastores hoje estão longe da igreja, porque seus pais estavam apressados para ir para o culto, e os meninos largados no meio da rua? Entendam-me, pelo amor de Deus, não distorçam minha palavra, não sejam tentados a isso, mas me ouçam com responsabilidade. Muitas vezes o melhor culto do ano será num campo de futebol, levando nossos filhos para assistir uma partida. Talvez o nosso mais poderoso culto aconteça numa praia, brincando com a mulher e as crianças. Talvez o culto mais pentecostal do ano seja aquele que acontecerá lá dentro de um shopping center, ou quem sabe na poltrona do teatro. Eu não estou com isso fazendo uma apologia do esvaziamento dos cultos da igreja. Eu só estou dizendo para você que há prioridades em nossas vidas, e que a religião do trabalho talvez não seja a coisa mais importante. Há pessoas que estão morrendo do nosso lado e a desculpa é: eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Nossos filhos não estão atrás de milionários para serem seus pais, só querem pais que podem ser pais. Nem sempre é um tênis novo que vai comprar a cumplicidade do seu filho. Talvez uma tarde despretensiosa, quando você abandona o escritório e diga: meu filho, vamos andar juntos. Talvez esta caminhada seja tudo o que você precisa para que a tua vida tenha sentido. Deus colocará pessoas morrendo do nosso lado, para que através da nossa vida, a vida possa fluir. Não entremos pelo caminho da hipocrisia dos religiosos, que tem sempre uma desculpa para dar. Não pensem que eu nunca caminhei por este caminho. Todos nós corremos o risco. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu nunca serei um bom pai se eu for bom em dar desculpas. Eu nunca serei um bom marido se eu me tornar um bom fornecedor de desculpas. Eu nunca serei um bom amigo se eu sou hábil em dar desculpas. Quem é bom em dar desculpas não será bom em coisa nenhuma mais na sua vida, porque se aperfeiçoa, se pós-gradua em dar desculpas e nunca mais entra no mundo da realidade.
Ei, queridos, Deus deu-nos a oportunidade do caminho. Não transformemos o caminho numa religião. É por isso que a igreja está completamente deturpada, complicada. A igreja tem se tornado um clube religioso, e ela não fornece mais o poder libertador de Cristo, porque tudo que ela se especializou foi em fazer culto. Nós caprichamos no nosso culto, caprichamos no nosso paramento, caprichamos nas paredes, caprichamos no chão. Silveira estava dizendo ainda há pouquinho, né, lembrando de uma conversa que ele teve. Ele disse: o que adianta construir um templo se a igreja que está lá dentro não está edificada? Eu conversava com um amigo há muitos anos atrás, ele é falecido já, pena que eu vou falar mal dele e ele já está morto, não pode nem revirar no túmulo. Não vou falar mal dele, eu vou tecer um comentário. Um dia um amigo me disse: eu vou deixar a cidade onde eu estou e vou para uma outra cidade. Eu disse: rapaz, mas a igreja está crescendo, você está com a igreja forte. Ele falou: não, eu sou apóstolo. Eu falei: é mesmo, senhor? Ele disse: sim, eu sou apóstolo. Eu falei: mas qual é a evidência do seu apostolado? Me diga, como é que funciona o seu apostolado? Qual é a característica desse seu apostolado? Ele disse: rapaz, eu já construí 5 igrejas, e assim, eu gosto de medir as paredes, eu gosto de escolher o piso, eu gosto de desenhar o telhado. Aí eu disse: deixa eu te ajudar, o teu ministério não é de apóstolo, é de construtor. Compreende? Estamos confundindo as coisas. E igreja não é parede, gente, igreja somos nós. E a igreja é um ser vivo, dinâmico, que manifesta o reino. Deus tem colocado pessoas no nosso caminho, Deus tem colocado situações em nossa história para nos melhorar, para fazer de nós pessoas melhores. E sabe por onde esta obra começa? Pela nossa casa. Aí eu vou dizer uma coisa para você aqui: o lugar mais difícil de se servir a Deus é dentro de casa, porque lá nossas máscaras caem. Não, desculpe, nossa não, a máscara deles caem. Sabe, lá todo mundo sabe quem nós somos. Agora tem uma coisa, tem uma coisa, hein? Tem uma coisa: se você for aprovado dentro de casa, você será aprovado em qualquer lugar onde os teus pés pousarem. Ei, se sua mulher for uma boa discípula sua, qualquer pessoa estará habilitada para seguir você. Agora, meu irmão, se nem os da sua casa são capazes de te seguir, coloca a tua barba de molho, a imagem de Cristo está longe de você. Tu está mais parecendo com o cão do que com ele. É dentro do ambiente da casa que o reino se manifesta primeiro. Quando Jesus pergunta: quem parece o próximo? O sacerdote, o levita, que deram desculpas. Eu fico pensando no levita. Talvez o levita tivesse dito assim para ele mesmo: cara, eu vou ler uma meia dúzia de salmo na memória desse camarada aí quando chega lá no templo em Jerusalém. Eu vou ler meia dúzia de salmo, né? Vou preparar um cabrito caprichado para oferecer por ele, né? Para que a consciência religiosa seja descarregada. E Jesus, sublinhando que um samaritano era de uma religião não convencional, porque o convencional para o judeu é adorar em Jerusalém, e para o samaritano, depois de um grande problema político que há, eles decidiram adorar em Samaria. E para o judeu, o samaritano não era da denominação dele, então não sabia adorar. Queridos, repetindo minha frase predileta: Deus não é crente.
nem da nossa denominação. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é budista, Deus não é satanista. Deus é Deus, soberano, todo-poderoso, acima de tudo e acima de todos. Não convencionemos que Deus só pode usar os da nossa denominação. Isso é loucura. Deus usa quem Ele quer, onde quer, como quer, da maneira que quer. Ele é Deus soberano, acima de tudo e de todos. Deus é capaz de usar até um jumento, um passarinho, um tico-tico. Deus usa quem Ele quer. Vai usar um samaritano para dar uma grande lição para nós. Não faz parte da nossa religião, não faz parte do nosso modelinho, porque às vezes a gente acha assim que Deus só vai funcionar no nosso modelinho. É no modelo que nós criamos que Deus vai agir. Ei, Deus não se submete aos nossos modelos. Eu sou de uma igreja histórica, estou há 5.000 anos na terra, Deus só pode passar por mim aqui. Eu sou a boca de Deus nesta cidade. Lorota! Boca de Deus nessa cidade são todos aqueles que têm a boca disponível para Deus falar. Ninguém tem o direito de arrogar para si a manipulação de Deus. Alguns, se achando mais velhos dentro dessa cidade, arrogam para si o poder de serem os príncipes desta cidade, e que Deus só pode falar por intermédio deles. Deus fala até pela boca de uma criança, se for necessário, gente. Deus não está preso a convenções, a rituais, a estruturas teológicas e denominacionais. Vez por outra, construímos uma estrutura teológica caprichada, com versículos para dar e vender, caprichamos na arrumação, e Deus, na contramão das nossas organizações, vem trazendo revelação e quebrando paradigmas religiosos, anulando sofismas teológicos e revelando sua boa vontade. Sabe por quê? Deus não quer dogmatização da fé. O que Deus quer é amizade, companheirismo. Deus quer andar comigo, Deus quer andar com você, Deus quer cumplicidade na nossa relação. Por isso Ele revelou para nós o caminho. E quando nós estamos confusos nisso, nós criamos verdadeiras estruturas. Santificamos piano, santificamos mesa, santificamos instrumento, santificamos camisa, santificamos música, santificamos, como se Deus fosse um ser animista. Ao tocar naquela mesa, aquela mesa que é sacrossanta, declarado pelo santo jejum, isso tudo são malabarismos para justificar a nossa passividade diante da cidade. Criamos teologia para amarrar demônio. Eu vou tocar de novo. Querido, é tanto amarra aqui, amarra lá, e os demônios continuam agindo da mesma maneira, é só no afrouxo. Sabe como os demônios são neutralizados? Quando a igreja viva do Deus vivo se despe do espírito de religiosidade e, como um ser operante nesta cidade, começa a fazer com que seu trono seja desabado. Hoje de manhã, a maior parte de vocês não estava aqui. Esta manhã 12 médicos se mobilizaram aqui na igreja. Aquele escritório virou um consultório e o berçário virou outro consultório. Tínhamos 12 médicos agindo aqui, espíritas. Fazendo uma ação de boa vontade. Bispo Renato, o senhor está deixando os espíritas até o Bita. Gente, necessidade não tem religião, necessidade não tem cor, necessidade não tem denominação, necessidade
grita. As pessoas que são carentes, elas não querem saber da cor da sua pele, elas querem saber se você desceu da sua montaria, se você tirou seu estojo de primeiros socorros, se você pode atendê-la. Você viu Jesus nos fornecer informação de que religião aquele homem que estava caído tinha? Ele era o que? Era um judeu ou era um samaritano? Vocês estão tão empolgados e eu tão comovido com a sua empolgação. Qual era a religião dele? Era judeu ou era samaritano? Não sei. Ei, o nosso próximo é quem está próximo de nós. O nosso próximo pode estar dentro da nossa casa, ou o nosso próximo pode estar no meio da rua. O nosso próximo é aquele que Deus coloca no caminho próximo de nós. O nosso próximo será aquele que nós não evitamos. O nosso próximo é aquele que foi colocado por Deus, por nossa responsabilidade, para que em Deus façamos alguma coisa. Paremos de dar desculpas. Querido, nós somos ávidos em dar desculpas, o tempo todo dando desculpa, todo tempo dando desculpa, enquanto que as pessoas estão sucumbindo bem do nosso lado, estão ali morrendo. Eu quero levantar um rogo essa noite, um apelo. Alguém me diz: bispo, você nunca faz um apelo. Eu vou fazer um apelo essa noite. Olhe para as pessoas que estão próximas de você, pelo amor de Deus. Tem uma mulher que está morrendo, tem um homem que está morrendo, tem crianças que estão morrendo, tem amigos que estão morrendo, estão muito perto de você. Pare de dar desculpa. E nós temos as mais diversas: não amo mais, não quero mais, não sinto mais nada, não tenho dinheiro, não posso ir agora, tenho algo a fazer, estou ocupado, meu trabalho não me permite, minha religião não permite. A gente vive como os religiosos, dando a desculpa: hoje é sábado, eu não posso fazer, hoje é sábado, eu não posso fazer, hoje é sábado, eu não posso fazer, como se alguém está morrendo e é dia de sábado, a gente não pode fazer. Como a gente não é daqueles que guardam o sábado, nós inventamos uma outra desculpa, e as pessoas estão morrendo ao nosso lado e nós não fazemos nada. O meu apelo é que, pelo amor de Deus, transforme o dogmatismo em pragmatismo, jogue o dogma para o lado e seja um pouco mais prático na tua fé, porque o caminho é de praticidade. O caminho, Jesus é prático, Jesus não é um complicador, Jesus não cria complicação, Jesus não dificulta as coisas. Jesus, na verdade, ele facilita, cria possibilidades, cria facilitações. Nós precisamos ser como Jesus no caminho, facilitar a vida das pessoas que cruzam a nossa estrada. Essa é a nossa obrigação e nossa responsabilidade enquanto seres do caminho, enquanto discípulos de Jesus. Precisamos aprender a facilitar a vida das pessoas que Deus coloca do nosso lado. Conhecendo a cabeça de alguns, eu fico pensando que ao se aproximar de alguém numa curva que está massacrado pelos salteadores, alguém deve passar por ali e pensar: isso deve ser um pacote do diabo, eu não vou nem me aproximar. Por que a gente prefere pensar que é um pacote do diabo? Porque parar vai dar trabalho. Sabe, nós estamos numa era assim, né? Eu passo pelo Nonato e digo: e aí, como vai? Tudo bem? Na verdade, eu induzo a resposta porque eu não quero saber que está tudo mal. Então a minha pergunta é indutiva: e aí, tudo bem? Eu não quero saber que está mal, então já vou induzir: tudo bem, né? Porque se eu parar e perguntar: querido amigo, como vão as coisas? E ele começar a abrir o coração, eu vou me envolver, e eu não quero me envolver. Agora deixa eu te explicar uma coisinha a mais. Não existe evangelho só na nossa dimensão. Parece que estão construindo um cristianismo em que se vive, e se vive bem, na sua dimensão.
Só haverá sentido na fé cristã se esta fé for vivida na dimensão do outro. Pode repetir, por favor? Só haverá sentido na fé vivida na dimensão do outro. Esqueça meu papaizinho e meu Deusinho, porque Deus só se manifesta e se revela na dimensão do outro. É nesta troca é que a graça de Deus se revela. Eu quero viver cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Há aqueles até que querem falar em línguas só para mostrar para os outros que eles são íntimos com Ele. Desconfia de que eu estou falando a verdade? Pois eu estou falando a verdade. Há aqueles que querem dons só para oprimir os outros, para dizer eu sou achegado e você não é achegado. Vocês que transitaram pelo mundo pentecostal sabem do que eu estou falando. Há aqueles que querem tirar lucro, como Simão, com o dom de Deus. Eu tenho o dom de Deus. Outro dia eu ouvi um cidadão dizendo: eu tenho os 9 dons espirituais. Digo, opa, só isso, né? Só isso. Ele é um X-Men, talvez um Superman. Queridos, Deus não está manipulado por nós. Deus usa cada indivíduo da maneira que Ele quer. O dom é como lhe apraz. Nós somos servos dele. Quem é dono nessa história é Ele. Por isso estamos no caminho, para que no caminho sirvamos a Ele. Deus nos colocou no caminho porque tudo na nossa vida vai acontecer no caminho. Não desconfie que é diferente, porque tudo que vai acontecer na nossa vida acontecerá no caminho. E se você não for ávido em encontrar os teus altares no meio do caminho, você se perderá. Quantas pessoas só conseguem construir seu altar no meio de um culto da igreja? E com aquela música que é sua predileta, que se tocar uma que não gosta, acabou aquele culto para ela. Não cantou aquela música da Xuxa, não é Xuxa? Meu Deus. Não cantou aquela música da Aline Barros. Não prestou aquele culto. Ei, tu tá maluco? Bebeu alguma coisa? O culto é para ti? Ei, estamos nos especializando em cultos caprichados e corremos o risco de perder a essência. Eu vou dar marcha ré, porque dentro desse mês eu quero refletir bem esta realidade. Se você não encontrar os teus altares no meio do caminho, você não encontrará altar em lugar nenhum. Não se especialize em culto de domingo, porque a vida da igreja não acontece num culto de domingo. A vida da igreja acontece entre os domingos. A vida da igreja acontece no seu consultório, no seu escritório, na sua oficina, varrendo a rua, varrendo a casa, apertando o parafuso, fazendo um projeto qualquer. A vida da igreja vai aparecer ali. Deus quer revelar-se a você no caminho. Alguns vêm preparados, e eu não digo que não venha, mas a única coisa que faz para preparar o caminho para Deus falar com elas é quando vem para cá. Então eu vou lá porque eu quero. Ei, mantenha essa conexão. Quando você acordar-se de manhã, se espreguiçar, entrar no chuveiro para tomar um banho. É claro que você deve tomar um banho de manhã, né? Espero que sim, para o bem de todos, felicidade geral da nação. Quando se levantar pela manhã que for encarar a vida, prepare-se. Deus vai falar com você nas primeiras horas do dia. Ele vai aparecer para você, e das formas mais variadas. Quando nós amadurecemos na fé, Deus para de aparecer de uma única forma e se manifestará de muitas formas durante aquele dia para você. Eu esperava um glória a Deus mais caprichado.
Cara, você está entendendo o que eu estou dizendo? Compre esse DVD, vai escutar de novo, pelo amor de Deus. A tampa da chaleira precisa voar. Escuta. Prepare-se, porque Deus vai se manifestar todo dia de maneira diferente para você, se você está crescendo e sendo amadurecido. Deus não tem uma formazinha para se aparecer para você. Antigamente, Deus aparecia numa arca. Mas quando Ele nos chamou para o caminho, Ele tirou a arca. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás de formas. Ele quer que você o conheça nas suas mais miúdas experiências. Ele quer que você o discirna nas mais simples e nas mais sofisticadas maneiras dele se manifestar. Conheça Deus da segunda-feira. Quando você entrar dentro do ônibus apertado, encontre um jeito de perceber Deus dentro daquele ônibus. Alguém toma um ônibus apertado aqui na segunda-feira? Tente descobrir onde está Deus naquele lugar. Ele aparecerá em lugares que você não é capaz de discerni-lo, mas você está crescendo. Sua comunhão com Ele tem aumentado. Você tem se tornado até mais íntimo de Deus. Então, não importa, em qualquer lugar Ele vai aparecer. Nos lugares mais estranhos, Ele estará lá. Se você subir aos céus, Ele estará lá. Se você descer ao mais profundo abismo, Ele estará lá também. Porque o desejo de Deus é esta cumplicidade, essa amizade, este afeto, é estar onde você está. Quando Ele decidiu acampar em você, quando Ele decidiu fazer de você um tabernáculo, quando Ele decidiu tabernacular em você, quando Ele decidiu migrar para a sua vida, Ele decidiu fazer de você sua casa. Ele tornou você a sua casa preferida. Portanto, viva na segunda-feira a intensidade da tua espiritualidade. Queridos, não sejamos como baratinhas de igreja que só sente o mover da espiritualidade quando um culto acontece. Deus está aqui. Não, tudo bem. Isso faz parte. Isso quer dizer que eu não posso mais me arrepiar? Por favor, meu bem, arrepie-se. Eu não posso mais chupar cana. Deus, pode, chupe sua cana, não tem problema. A unção do celular, meu irmão, do celular, do molecular, de qualquer coisa, não tem problema isso, não quero atrapalhar essa manifestação da sua espiritualidade, mas ela não pode subjugar, ela não pode sublimar a espiritualidade da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira. Quando você estiver apertando um parafuso, né? Experimente falar em línguas apertando o parafuso. Por que tem que parar tudo? Por que tem que olhar para o etéreo? Por que tem que ter um fundo musical? Ei, um adorador adora com fundo musical, sem fundo musical. Ei, um adorador adora até no meio do inferno. Um adorador não precisa de uma atmosferazinha. Um adorador abre a porta do cárcere se entrar dentro do inferno. Põe o inferno de cabeça para baixo. Um adorador não tem tempo, não tem ocasião. Um adorador é incondicional. Ele vai adorar em qualquer lugar onde ele estiver. Onde estiver um adorador, haverá um templo, haverá um altar, haverá um lugar de habitação de Deus. Portanto, adore, meu irmão. Onde você estiver, seja um adorador. Deus chamou você para Ele, para construir na sua vida o seu tabernáculo. Qual é o problema de tanta falcatrua hoje na igreja? É que esses objetos não identificados, eles só são crentes dentro da igreja, fazem gênero, mudam de voz. Tem que criar um climazinho para você, né? É Deus que está falando, ó, até a voz dele mudou, né? Deus de poder, mudou a voz, é Deus. É isso é coisa de menino, Senhor.
Deus fala, como eu disse, até pela boca de uma criança, não precisa tremer. Se tiver que falar língua, fala, mas se não tiver, não fala. Fica inventando história para tentar comover os outros. Faz cara de, mas não é. Se traveste, mas não é. Deus quer pessoas autênticas, que não tem que se fantasiar de coisa alguma para convencer ninguém, porque, querido, o Espírito de Deus que está dentro de você não te deixa ficar enganado. Você logo percebe uma falcatrua, ele vai deixar um rastro, ela vai deixar um rastro, porque aqueles que são do caminho não deixam rastro, eles são como Jesus. Você começa a se relacionar com ele ou com ela e tem vontade de ser ele, tem vontade de ser ela. Não é idolatria, é o caminho de Cristo que está naqueles que são seus. E todos aqueles que se tornam como ele, os outros têm vontade de ser como ele. É como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos, o Evangelho ou nos leva a dar a cara a tapa, ou esse Evangelho não pode ser vivido. O Evangelho que abraçamos precisa ter tudo de nós, precisa ter a nossa vida, precisa valer a pena ao nível da profundidade que nós temos neste Evangelho. O Evangelho que nós servimos não precisa de colocar uma mitra na cabeça para mostrar a você que está mais próximo de Deus. É com mitra, sem mitra, com quipá, sem quipá, com cabelo, sem cabelo, com peruca, careca, seja lá como for. Não precisa de travestir a minha relação. Você logo percebe quem é discípulo de Jesus. Sabe o que? Ele se deixa conhecer logo no seu testemunho. Quer conhecer um homem de Deus? Quer conhecer uma mulher de Deus? Feche os olhos para o carisma e olhe para o caráter. É que a gente fica entretido com carisma, porque tem gente que é habilidoso com carisma, bicho. Faz 1001 malabarismo para, né? E você, olha só, rapaz, faz até balão japonês subir a 500 metros de altura. Olha só que maravilha. Outro dia tinha um rodando por aí, que ele colocava a mão no olho de uma pessoa e caía uma escama, e descobriram que era como é o nome disso? Uma cartilagem de galinha. Pegaram aquilo, levaram para o exame, era uma cartilagem de galinha. Era um ilusionista, em nome de Jesus, fazendo milagres por aí. Quem faz milagre não precisa de ossinho de galinha. Quem opera sinais não precisa enganar e ludibriar os outros, não precisa criar sensacionalismo, não transforma o ambiente do culto num espetáculo, não faz show da fé. O caminho não é um show, o caminho é um estilo de vida. Foi para isso que Deus nos chamou para Ele. A vida da igreja é um estilo de vida. Você tem que gostar, tem que amar, tem que ser da sua natureza. Orar tem que ser um prazer. Compartilhar da palavra tem que ser um prazer. Viver no modelo de Cristo tem que ser um prazer e uma realidade. Não pode ser uma fantasia. Eu não posso sair daqui agora, ir lá para dentro e voltar fantasiado para impressionar você. Aí você olha, todo mundo suando e ele sequinho, Glória a Deus. Não nos enganemos. Não nos enganemos. A vida cristã é simples, profunda, poderosa. Ela não é cheia de balangandãs. É assim mesmo, sim, sim, não, não. É essa coisa simples que acontece. Não criemos invenções para justificar coisas. Olhe para o caminho, amanhã de manhã. Eu tenho certeza de uma coisa hoje: amanhã de manhã, Deus vai preparar o cenário para você encontrar o seu altar. Quem sabe hoje à noite, ao se deitar, você olhe para o lado e encontre alguém que você nem tem reparado muito, não tem percebido muito, não tem se atentado muito, que está ali quase morrendo. Você vai esperar que um samaritano passe pela sua casa?
Ou será que não é melhor que você mesmo pare de dar desculpas, desça da sua montaria, pare o mundo, porque eu não vou descer? Não, queridos, nós somos daqueles que descem da montaria, daqueles que colocam a mão no estojo de primeiros socorros. Nós somos daqueles que, se não der para cuidar, nós vamos levar para alguém cuidar, e nós vamos voltar para pagar a despesa. Ou seja, compromisso, responsabilidade com o que estão próximos de nós. Diga: compromisso e responsabilidade com o que estão próximos de nós. Quem? Próximo quem? Quem Deus colocar no caminho. Às vezes terá o mesmo sobrenome que você, e às vezes não terá o mesmo sobrenome. Às vezes terá a mesma religião que você, às vezes não terá a mesma religião. Deus colocará ali. Eu tenho uma esperança essa noite. Eu não esperava ser eloquente, fazer você chorar, mas eu esperava e espero uma coisa: que esta semana você não perca a oportunidade, pelo amor de Deus. Descomplique a fé, descomplique a fé. Descomplique. Eu passei um período na minha vida em que tudo que eu dava era desculpas. A vida espiritual para mim era mais etérea do que prática. Eu via diabo em tudo na minha vida, na roupa que se vestia, na cara que se fazia, nas dificuldades que se levantavam. E o tempinho desgraçado esse, minha vida não andou para lugar nenhum. O dia que por fé eu decidi botar o diabo para fora da minha vida e caminhar com Cristo na simplicidade do Evangelho, cara, quanta coisa mudou, quanto eu cresci, como minha vida mudou. Amanhã de manhã, levante-se para viver o Evangelho na plenitude. Ao assinar aquele contrato, chame a presença de Deus para aquele contrato. Se for uma pernada em alguém, não assine, pelo amor de Deus. Deixa Deus usar você para libertar as pessoas. Não aprisione as pessoas com teus malabarismos no meio do negócio. Deixa Deus usar você para libertar as pessoas que estão desgraçadas, perdidas pelo caminho. Deus quer usar você. Meu Deus, como Deus usa aquele pregador. Deus não está nem aí para isso, bicho. Deus quer usar você. Deus quer usar você na simplicidade do seu ser. Pode ser que a sua pregação não seja uma pregação para converter uma multidão. Eu fico assim impressionado. Eu gostaria de ser um pregador de multidão, mas se botar uma multidão, às vezes vou pregar numa igreja que tem 5.000 pessoas lá, eu tremo da cabeça aos pés. Se no meu chamado não tem uma multidão, mas tem um caído na estrada, esse um poderá ser o libertador de uma multidão. Eu era adolescente, preguei num lugar e um homem tomou uma decisão, eu discipulei ele por umas semanas, logo eu mudei de lugar, não estava mais lá. Anos depois eu estava pregando numa igreja e o pastor veio me receber. Quem era o pastor? Aquele rapaz que eu preguei, nunca mais vi, estava lá, era pastor de uma igreja. Não despreze aqueles que estão caídos no caminho. Deus pode usar você para libertar uma nação inteira, quando você liberta um homem que libertará uma nação. Não subestime suas experiências, não subestime suas experiências, porque amanhã, e olha que eu estou profetizando agora, tem dúvida? Pronto, espanquei sua dúvida. Amanhã nós teremos experiências
tremendas com Deus. Prepare-se. No ambiente onde você entrar, você vai procurar: onde está o meu altar neste lugar? Onde está o meu altar neste lugar? Onde está o meu altar? Onde está o ambiente do meu altar? Cadê? Onde está? A hora que você encontrar o seu altar, você terá a experiência mais revolucionária de toda a sua semana. Isso pode acontecer segunda-feira. Aí eu esperava que isso acontecesse domingo. Não, Deus não está embotado no domingo. Ele preparou a segunda-feira para revelar a glória dele a você. Quem sabe vai acontecer na terça-feira uma obra espetacular dentro do ambiente de trabalho. Deus faz assim, gente, nos surpreende quando nós decidimos migrar da religião para o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu suplico ao Espírito Santo que comigo, usando minha voz, minhas expressões, possa gerar dentro de você, no curso dessa semana, uma explosão. Prepare-se. Ore comigo. Doce Espírito Santo, prepara minha mente, prepara meu espírito. Eu quero, durante o curso desta semana, ter experiências sobrenaturais. Eu vou me dedicar a encontrar o altar. Eu vou me dedicar a encontrar o lugar onde eu devo cultuá-lo. Eu vou encontrar isso na minha relação familiar. Vou encontrar isso na minha relação profissional. Eu vou encontrar isso na minha relação doméstica, no meu cotidiano, andando pela praia, caminhando pela rua, fazendo compra no comércio. Deus, eu não vou insultar aquele vendedor, eu não vou oprimir o meu funcionário, eu vou construir uma ponte entre o coração dos homens e o teu coração. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol no meio do mar. Usa-me, Senhor, usa-me como uma flecha que acerta o alvo. Eu tomo essa poesia como minha oração e a oração dos meus irmãos esta noite. Usa a minha vida, Senhor. Eu desejo ser um instrumento da tua vontade. Usa a minha vida de todas as maneiras. Usa minhas finanças, usa meu afeto, usa o meu perfume, usa o meu toque, usa a minha palavra, usa o meu olhar, usa os meus gestos, usa o meu abraço, usa, Senhor, o meu afago. Deus, usa a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está rendido a Ti. A minha vida agora é um templo vivo, o meu culto é 24 horas por dia, ligado e conectado à Tua presença, ó Deus. Eu sou de tempo integral no Teu reino, 24 horas por dia, eu sou Teu. Portanto, Senhor, leva-me a experiências radicais no curso desta semana. Eu estou aprendendo a clareza do Evangelho. Sei que o Evangelho não é vivido na dimensão dos meus problemas, do meu egoísmo, das minhas loucuras. Eu estou aprendendo que o Evangelho deve ser vivido na dimensão do outro. Eu devo viver para amar, eu devo viver para servir, eu devo viver para ser ponte libertadora para a vida dos outros, ó Deus. Eis-me aqui. Eu entrego a minha vida ao Teu serviço. Eu quero ser Teu, de todas as maneiras. Quero entregar a minha vida a Ti, de uma vez por todas.